Quando você quer algo na sua vida, você precisa buscar. Toda a minha infância, a minha adolescência ali, praticamente, eu tive muito contato com igreja. Lá na igreja é ensinado que a gente precisa orar. O que é orar? Para quem? De que forma? De que jeito? Aí você vai na igreja ou na sua casa, você começa a pedir algo para alguém, no caso Deus. Faz assim: Papai do céu, eu preciso ganhar minha bicicleta. Papai do céu, abençoa que a minha mãe vai dar o meu carrinho de bate e volta. Carrinho de bate e volta. Quando você faz uma oração, você está colocando o teu desejo para funcionar. Quando você fala, as coisas acontecem. Independente se seja numa oração para Deus, se você está orando para Deus, ou se você está falando para um amigo, ou para você mesmo, sabe? Essas pessoas que falam sozinho, porque oração é falar sozinho. Se você não acredita que Deus está te ouvindo, você está falando sozinho. Agora, se você acredita, você está falando com alguém, com Deus. A oração ela pode ser de olho aberto, de olho fechado. O mais importante é que esteja saindo do teu coração. Eu sempre na minha vida pedi coisas que eu tinha desejo. Uma bicicleta, como eu acabei de dar um exemplo aí. Só não dava certo quando eu pedia, quando eu orava para passar de ano, porque eu não estudava. Aí eu não fazia a minha parte, né? Tirar uma nota boa na prova não dava certo. Você pode orar o que você for, mas não dá certo. E às vezes eu tinha vontade de comprar um carro ou trocar meu carro e eu já ficava com aquele desejo no coração e eu já falava como eu queria que fosse. Uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida e marca muito, eu tinha meus 15 anos de idade, eu trabalhava numa emissora de rádio lá no interior de São Paulo, na cidade de Assis, e eu era operador de som, técnico de som, né? Que ficava colocando as músicas, os comerciais. E aí eu comecei a fazer locução. Foi dada uma oportunidade lá para mim e eu comecei a fazer locução. E eu sonhava, pensava sempre, né, que uma rádio, outra rádio ia me ouvir quando eu estivesse fazendo o meu programa no ar, no rádio, e outra rádio ia me ouvir, ia me chamar para trabalhar. É uma coisa que parece boba, né? Ah, ir embora à noite, né? Que eu trabalhava à noite, pensando, quando vai ser? Que dia será que vai me ouvir e vai me chamar para trabalhar? Aí vai, né? Fazer uma proposta, olha, nós te ouvimos lá na rádio, nós gostamos muito do seu trabalho, tudo isso eu pensava, né? Porque eu assistia filmes e eu achava legal, sabe? Quando um atleta corria bastante e daí alguém descobria que aquele atleta e o cara chegava, olha, nós vamos fazer um contrato com você, de tanto você vai correr na nossa equipe. Aí o outro, você assistia um filme de um músico de sucesso, um cantor de sucesso, você via que ele estava tocando num barzinho pequenininho, lá numa cidadezinha estranha,
Aí chegava um cara e via ele tocando, daqui a pouco já chegava, olha, meu nome é tal, tá aqui meu cartão, gostei muito de você e preciso fazer uma reunião com você, eu tenho interesse em gravar você, gostei muito do jeito que você canta. Não aconteceu isso com Elvis Presley? É. E vários outros cantores aí que estavam tocando num lugarzinho lá, escondido, e foi um cara, o caça-talentos que chama, né? Foi lá e eu também pensava, falava assim, eu tô no ar, né? Tô fazendo um programa aqui na rádio e pensou, passando alguém de carro, de lá de São Paulo, e eu via na rádio eu assim, falar assim, olha, esse rapaz aqui é muito bom, hein? Ué, você tem que vender teu peixe, né? Essas coisas eu não conto pra ninguém, agora eu tô contando pra todo mundo. Eu acho que é interessante deixar isso marcado e se você não faz isso, começa a fazer, porque dá certo. Alguém vai me ligar e vai querer que eu vá trabalhar lá, sabe? Ter um contrato pra mim, que eu vou ganhar mais, eu vou ser importante. Você precisa ser assim também. Isso não deixa de ser uma oração. Isso não deixa de ser uma oração. O desejo no seu coração. E eu não estou pedindo nada demais, né? Não estou pedindo nada de errado, pelo menos na minha cabeça, não. Eu quero uma coisa melhor para minha vida. Não que eu não fosse grato pelo que eu tinha até aquele instante, porque o agradecer é tão importante quanto o pedir. Eu não vou falar que é mais importante, não, mas o agradecer é você estar satisfeito. Eu estava satisfeito com aquele momento, mas eu estava plantando mais. Tipo uma horta. Não sei se você sabe como funciona um canteiro. Como eu já fiz esse tipo de serviço, você planta e começa a colher num canteirinho e o outro canteiro já tem a semente que já está crescendo o outro. Estou satisfeito com os pés de alface que já cresceram aqui, estou satisfeito, estou feliz, mas já estou plantando o outro aqui. A hora que acabar esse pé de alface, o canteirinho do pé de alface já tem outro. Não é assim a vida? É assim. E foi sempre pensando isso numa tarde, eu estava fazendo um horário lá na campanha política. Eu gosto de explicar bastante para você poder entender. Na campanha política, quem é candidato e exerce cargo público, né? Tipo, trabalha em prefeitura, trabalha no governo do estado, precisa se ausentar. Porque senão a pessoa começa a fazer campanha lá dentro, né? E não pode, isso aí não pode acontecer. Quem trabalha em rádio, televisão, jornal também precisa se ausentar do trabalho. Por que precisa? Para ele não começar a fazer campanha lá no serviço dele. O cara trabalha numa rádio, né? Tá a voz dele no ar. Então tinha um locutor lá da rádio que eu trabalhava que era candidato a vereador na cidade. Ele teve que se ausentar. Ele teve que ficar distante da rádio. Aí esse horário, o diretor da rádio pediu para que eu fizesse. Eu já fazia de vez em quando, ali um domingo, um horário que não tinha locutor. Eu era o folguista, não era nem folguista, eu era operador, mas eu fazia. O pessoal falava que era o rolha. O rolha é o tapa-buraco. Tá? Tem um buraco, pega o rolha e tampa o buraco. Eu era o rolha lá da rádio. E aí eu comecei a fazer esse horário da tarde deste locutor aqui, que chamava César Dias. Vou pôr o nome aqui, né? Quem sabe o César Dias vai assistir esse vídeo também. Então era 60 dias que ficava longe, afastado, né, do serviço.
Aí o diretor da rádio falou, você faria o horário da tarde? Eu falei, faria. Não, 45 dias, não 60, 45 dias. E comecei a fazer. E aquele sonho que eu tinha, aquele desejo que eu tinha de alguém me ouvir, ficou maior ainda, porque é um horário da tarde, de segunda a sexta, né? Da 1 da tarde até as 4, acho que 4, 4 e meia. Eram 3 horas, da 1 às 4. E, poxa vida, fiquei, né, mais animado ainda. Aí teve uma das tardes que eu estava lá trabalhando e aconteceu isso. Você vê, eu me dispus a fazer, a viver o sonho que eu queria. Porque se você ficar pedindo e não correr atrás, não ir atrás, se eu tivesse falado não, inventado uma desculpa, porque eu não ia ganhar nada, aliás, eu não ganhei nada para fazer isso. Eu ia dedicar meu tempo, ia fazer o horário da tarde lá da rádio e não ia ganhar nada, eu ia ganhar só o meu salário que eu ganhava de operador, só isso. Eu poderia muito bem falar assim, mas quanto eu ganho para fazer isso? Né? Eu ia colocar um empecilho ali para realizar meu sonho. E às vezes você faz isso também. O patrão chega em você e fala assim, ô fulano, dá para você ficar 1 hora a mais hoje para me ajudar em tal coisa? E você simplesmente fala, mas quanto que eu vou ganhar? Daí o patrão já fala assim, poxa vida, eu preciso da disposição dessa pessoa, eu não preciso desse tipo de troca nesse momento. E eu simplesmente falei, sim, faço. E numa tarde destes dias que eu estava fazendo, um mês depois mais ou menos, liga um amigo meu, que eu já tinha trabalhado em rádio também, um locutor chamado Luiz Otávio, que trabalhava na rádio concorrente, na Rádio Cultura. Eu trabalhava na Rádio Difusora e tinha a rádio concorrente, que era a Rádio Cultura. Aí esse Luiz Otávio, que é meu amigo, já o conhecia, falou comigo, ô Neutinho, tudo bem? O pessoal aqui da Rádio Cultura quer conversar com você. Olha o sonho realizando. O pessoal da Rádio Cultura quer falar com você. Parece que tem um horário na FM, porque eu trabalhava era AM, né? Rádio Difusora AM, tinha Rádio Cultura AM e tinha Cultura FM. Aí eu já falei assim, é mesmo? Tem como você vir aqui hoje? Isso era umas 4 horas da tarde, eu estava encerrando o programa. Hoje, mas assim, precisava vir hoje. Eu não sei se você é assim. Eu sempre tive que me preparar para fazer as coisas, sempre. Até quando eu competia, quando eu corria, né? Eu fazia atletismo. Até para começar a correr, eu não gostava de correr sem tomar banho. Eu tinha que tomar banho, me preparar, pôr uma roupa, um short, amarrar o tênis. Eu não sabia simplesmente do jeito que eu tô aqui, colocar uma roupa de corrida e correr. Eu sou assim até hoje. Tudo tem que tem uma regrinha para seguir para me preparar. E tô tentando quebrar isso, porque isso aí atrapalha muito a vida da gente. E eu peguei e fui, falei assim, tá bom, tem que ir, né? É hoje, tinha que ir hoje. Que hora você sai daí? Saio 4 horas da tarde. A rádio era perto, era coisa de 3, 4 quadras. Aí ele falou assim, vem aqui a hora que você sair, umas 4 e meia. Ai, vou ter que ir, hein? Vou ter que ir, o que eu vou falar, como é que eu vou fazer? Porque agora o sonho estava começando a realizar. E agora, o que eu faço? Porque no meu sonho, na minha oração, no meu pedido, não tinha o depois, só tinha até alguém chegar e me dar um cartão e falar que queria fazer um contrato comigo. E a gente tem que pensar em tudo. No depois.
E aí eu peguei e falei assim, tá bom, tô indo. Falei com um amigo meu que era operador. Falei, cara, o pessoal da Rádio Cultura me chamou para ir lá conversar e eu não sei o que eu vou fazer. Aí falou, ô meu, vai lá, cara. Peguei e desci lá. Rapaz, mais ruim, hein? Comecei a passar mal, baixar a pressão, nervoso. Eu sempre ouvi aquela Rádio Cultura, desde moleque, desde muito menino. Eu cresci escutando rádio, eu sempre ouvi aquela Rádio Cultura. E agora eu estava sendo convidado para ir lá porque tinha uma vaga de trabalho de locutor e que eu ia trabalhar lá. Você imagina isso? Você imagina você que gosta de novela e tem um sonho de ser atriz, de ser ator. E aí você fica falando, poxa, um dia eu estiver atuando, alguém da Globo, né, vai chegar e vai querer um contrato comigo. Você não sonha essas coisas? Precisa sonhar. Não fica fazendo a sua vida só por fazer. Você tem que sonhar. Essa é uma das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida através desse tipo de pedido, de sair do coração e eu começar a pensar e acontecer. E aconteceu, me ligaram, eu não fui atrás, me ligaram, mas eu dei todos os caminhos necessários para que as energias desse mundo, para que Deus, né, para que o Criador pudesse agir em meu favor. Tem um ditado que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. A pessoa pensa que tem que levantar cedo para Deus ajudar. Eu tenho uma versão desse ditado que é quem se disponibiliza. Deus ajuda quem se dispõe a ser ajudado. Não adianta se levantar cedo e ficar dentro de casa, não vai acontecer nada. E eu cheguei nesse lugar aí, nessa rádio, cheguei na recepção e falei com a moça que estava lá. Nossa, gente, por muito tempo eu ia nessa rádio levar cartinha para ser atendido. Eu escutava um programa lá à tarde, nessa rádio, e eu escrevia algumas cartas junto com algumas amigas minhas da escola. Na classe lá a gente escrevia, pedia música. Pegava a cartinha e eu ia levar, ia de bicicleta lá nessa rádio, subia aquela escada várias vezes. Várias vezes eu subia, nem imaginava como era uma rádio dentro. E aí eu comecei a trabalhar na rádio difusora e agora eu estava subindo essa escada para ir trabalhar junto nessa rádio, trabalhar com essa equipe que eu escutava desde moleque. Falei com a recepcionista quem eu era, ela falou assim, só um instante, que eles estão esperando você. Era o dono da rádio, o Antônio José de Camargo, o Toninho, o Celso Camilo Costa, que era o braço direito dele lá dentro, da parte de jornalismo. E eu cheguei lá, não os conhecia, fiquei conhecendo aquele dia, me trataram super bem, fizeram uma boa proposta para mim. Eu ganhava um salário mínimo na rádio que eu trabalhava, eu ia para lá ganhando 2 salários mínimos. Eu não ia ser operador de som, eu ia ser locutor. Na rádio que eu trabalhava 6 horas, eu ia trabalhar 3. Olha só que maravilha, né? Então, isso aconteceu porque eu sonhei. Não é que eu sonhei, eu estava dormindo e eu sonhei. Porque eu tive uma vontade que isso acontecesse. E isso aconteceu. Se você quer algo melhor para a sua vida, você precisa plantar. Às vezes você quer mãe, você quer pai, o seu filho não quer saber muito das coisas, não quer saber de trabalhar, não quer saber de arrumar um emprego firme, você fica triste.
Você relaxou e o seu filho acabou indo para o lado das drogas, que hoje em dia tem muito esse tipo de coisa. Aí você fica, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando. Você tem que desejar de todo o teu coração que as coisas aconteçam. E com certeza vai acontecer. Que tem uma frase dita por um homem que viveu aqui há muitos anos atrás. Ele falou que a fé remove montanhas. Se a fé remove uma montanha, por exemplo, aqui ó, vendo? Este pote de café, ele só saiu dali e veio para cá porque eu peguei. Sabe por que eu peguei? Porque eu estou acostumado a ir lá. Qualquer coisa que eu quero eu faço assim. Você já tomou uma anestesia no braço, anestesia geral? Quando eu machuquei meu dedo, eu tive que fazer uma cirurgia no meu polegar esquerdo. Sabe o que aconteceu? Eu tive que tomar uma anestesia daqui para cá. Essa anestesia durou mais ou menos 12 horas para voltar. O meu braço era a mesma coisa de eu pegar isso aqui, ó. Eu batia no meu braço e não sentia. Eu queria movimentar meu braço, mas ele não existia. Você só consegue fazer isso porque alguém chamado Deus, que a gente chama de Deus, a gente não sabe o nome dele, me fez acreditar. Todos esses movimentos. Eu pego isso aqui. Agora você imagina se isso aqui vai se mexer, eu estando assim, e eu quiser que ele venha aqui. Você acha que isso pode acontecer? Você vai falar assim, não pode acontecer. Quando você fala assim, não pode acontecer, você já está dando o veredito. Não pode, não pode. Se eu tivesse pensado assim, não, eu sou muito pequeno, ninguém vai escutar eu na rádio, não. Ninguém vai me chamar para trabalhar, não. Não vai. Tem outras histórias para contar a respeito disso. Não sei se dá tempo. Vou pôr mais um pouco de café aqui. Então, não deixe ninguém dar o veredito na sua vida. Sonhe. Tenha vontade. Eu tenho amigos meus que gostam tanto de fazer rádio e hoje em dia o rádio é um serviço escasso. O rádio hoje é escasso. Tem muitas rádios AMs fechando, não existem mais. Quantos profissionais ali dentro? 20 profissionais no olho da rua, mandados embora, porque a rádio fechou. E eles têm aquele desejo de trabalhar, desejo de continuar fazendo o seu trabalho porque gostam. E se você é um desses amigos radialistas, vai pensando. Por mais que fechou uma rádio aí, ainda existem outras rádios em outra cidade. Ah, mas é em outra cidade, não põe empecilho em nada que você queira. Se você pôs empecilho é porque você não quer. Não coloque empecilho que é na outra cidade e que você é casado, que você tem seu filho, a sua mulher não quer mudar. Não coloque empecilho. Vai atrás do que você quer. Não importa. A sua mulher, com o tempo, ela vai ver que precisa ir mesmo, que é seu ganha-pão. Porque tem gente que chega pra gente, que trabalha em rádio, e fala assim, arruma um serviço aqui, ó. Aqui perto de casa. Pensa que é assim. E cada um tem um... É a mesma coisa de você falar para um cara que mexe com construção, que o cara gosta de levantar parede, de rebocar, o pedreiro ou um mestre de obras, você vai querer colocar ele dentro de um estúdio de música para ficar tocando? Cada um tem um dom.
Cada um tem um dom na vida. Não é porque você está sem emprego e a pessoa quer. Se for uma necessidade emergencial, é uma coisa, mas e o teu sonho, a tua vontade na vida, você vai deixar de lado? E não deixa passar muito tempo, não. Saiu da rádio, já tem que procurar outra. Manda currículo para outras cidades, algum lugar que tenha rádio ainda funcionando legal e vai trabalhar. Vai fazer o que você gosta. Acho que eu terminei, né? A parte do que eu fui trabalhar nessa rádio. Depois teve as dificuldades dentro da emissora, porque quando você é chamado, quando você é contratado, existem vários olhos lá dentro da empresa pensando que você está se achando, porque você foi chamar, foi convidado. Tem um locutorzinho novo aí, vamos ver como é que ele é. Todas essas coisas a gente passa dentro de rádio. Pô, eu tinha 16 anos, mais ou menos. Tinha 16 anos quando eu entrei para ser locutor. E as pessoas lá dentro, que eu lembro o nome de todos, a maioria queria que você desse errado ali, entendeu? Se você não se fortalecer no seu sonho, na sua vontade, no teu desejo de fazer aquilo, de realizar aquilo, não se importando com os outros, por mais que a gente fala que não se importa, mas se importa, porque são conversas que doem, que machucam a gente. Pessoas querendo te colocar para baixo, falando que você não serve para estar ali, que aquela equipe é muito boa, você vai estragar, você é a maçã podre do cesto, você é a pessoa que vai estragar aquela equipe, que vai romper o elo. Vem todo mundo, vem o cara de manhã vem bem, o outro ali na hora do almoço vem bem, chega na sua hora, meu, você destrói, você acaba com... Poxa vida. E na verdade não era aquilo. Era uma língua ou outra maligna falando falando para você que tem umas linguinhas malignas que eu vou te contar. Mas eu vou falar para você uma coisa, hein? Eu consegui, eu venci, eu conquistei o que eu quis nesta situação e consegui outras coisas também na minha vida que eu quero contar para vocês com o passar do tempo. Agora eu costumei fazer vídeo, parece que toda hora eu quero fazer e eu acho isso legal, dividir minhas experiências com as pessoas. E eu quero que você tire das coisas que eu falo o melhor. O melhor. Você nunca vai ver eu falando coisas negativas porque eu não sou assim. O que é coisas negativas? Falar que você não consegue, que isso é assim mesmo? Não, não vou falar. Vou falar que tudo tem um jeito. Até para a morte tem um jeito. O pessoal fala assim, só não tem jeito para a morte. Depende do jeito que você vê. Porque a morte, eu acho que é só uma passagem desta vida aqui, desse corpo material para o espiritual. Então, o melhor jeito para a morte é a vida eterna. Então tem jeito, tem um caminho. Fazer esse vídeo um pouco menor. Se você gostou aí do vídeo, gostou do assunto, quiser comentar, compartilhar também para as pessoas. Talvez você conhece alguém que esteja precisando aí de um combustível, né, de uma energia, de algo bom para fazer alguma coisa na vida, que está desanimado. Eu não falo de religião, não falo de seitas, eu falo do que nós somos. Nós fomos criados por alguém maravilhoso ou maravilhosa. Não sei se este ser tem masculino e feminino, mas a gente vai sempre no masculino, né? Que é o nosso jeito de falar. Este ser que criou todas essas coisas, esse vento, esse ar que a gente respira, é que nos dá capacidade para todas as coisas. Porque quando nós fomos criados,
Nós já fomos criados com uma ideia dentro da nossa mente de evolução. Nós não fomos criados para ficar na mesmice. A gente que se acomoda. Nós temos que evoluir. Não precisa ser todo dia acontecer algo extraordinário, mas toda hora, todo dia, um pouquinho. Eu tenho uma escada grande aqui na minha casa. Essa escada para mim tem gente que vê como um problema, eu vejo como a minha saúde, porque são 50 degraus até a rua. Para subir e descer não é fácil. Eu subo ela com 25, porque eu subo cada dois degraus, e desço ela inteira. Então dá 75 degraus ida e volta para talvez atender uma campainha que não era aqui. Ah, eu errei, é do lado aqui. E aí você fala assim, vou xingar? Não. Não vou xingar, não vou brigar, porque eu vejo como uma coisa boa para mim. Você subir a escada, eu tô com 49 anos, eu subo essa escada como se eu tivesse 10. E várias vezes por dia. Tem gente que paga para ir na academia fazer o step lá, né? Aqui eu já tenho step aqui na porta da minha sala. E isso eu sou grato por esses tipos de coisa. Não adianta você reclamar que você está assistindo e você precisa levantar. Você tem que agradecer que você consegue levantar. Parece que é uma coisa tão boba, mas se você, por um momento, for anestesiado e ver que o seu cérebro quer mover o seu braço, mas o seu braço ele não responde o teu cérebro. Quando eu fiquei anestesiado, voltou a anestesia, ela começou a passar, era mais ou menos 6 horas da manhã. Por 2 vezes eu fui no banheiro à noite com o meu braço pendurado, eu não sentia o braço, era só um pedaço de alguma coisa que estava aqui. E quando de manhã, era umas 6 e pouco da manhã, que eu acordei, eu dormi com o meu braço aqui assim, no hospital. A hora que eu acordei, estava até então, você fica deprimido, você fica tão triste porque aquilo não funciona. Quando será que eu vou ter o meu braço de novo? Quando eu acordei, depois de todo pensando coisas ruins a respeito desse braço, então eu despertei e fiz assim com o meu braço e ele foi. Nossa, que alegria. Uma alegria, uma alegria, alegria. Então toda hora eu penso nisso. Toda hora que eu mexo os meus membros, perna, braço, eu lembro que realmente a pessoa que tem paralisia nas pernas, nos braços, meu Deus, que não consegue se mover, é verdade, não consegue mesmo. Tem gente que vai atrás, né, que consegue ali reverter uma situação, e eu pago pau para essas pessoas, são pessoas exemplares. Então, mas eu só quero dizer que realmente eu entendo um pouco do que é você não conseguir fazer determinadas coisas. Mas você sonhar e querer e ir buscar, isso você consegue. Você quer um emprego melhor, você consegue. Eu falo para todas as pessoas que vivem comigo, que estão perto de mim, você consegue. Você só não consegue se você não quiser. Começa a sonhar. Eu conheço pessoas que pegam um ônibus 4 horas da manhã para chegar às 7 no serviço. São 3 horas dentro de um ônibus e ganham um salário e meio. Dá mais ou menos R$ 1.800 por mês. Para trabalhar das 4 da manhã, porque é a hora que você sai de casa, volta 9 horas da noite, 10 horas da noite.
Você quer um emprego melhor? Começa a sonhar. Começa a contar como você quer. Eu vou estar dentro do ônibus. Estou indo lá para o meu serviço. A bolsa onde fica aqui, né? Estou indo pro meu serviço no ônibus. Aí eu vou escutar alguém falando assim: ah, lá em cá a pessoa trabalha de empregada doméstica, né? Ah, eu tô precisando tanto de a minha patroa tá precisando de mais uma empregada lá para ganhar 1.800 e vale transporte, ticket de alimentação, trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde. Aí você já fala assim: isso me interessa. Você pode ficar quieta, pensar assim: ah não, mas a dona Odete é tão boazinha para mim, eu não vou largar ela não. Não, você não tem que pensar nisso. Que a dona Odete seja sua amiga a vida inteira, mas negócio é negócio. Aí você vai perguntar ao fulano: onde que é que está precisando? Faça tudo como você quer que aconteça. Coloque na sua mente e fala tudo como você quer que aconteça. A conversa, como você vai querer que aconteça, como você vai querer a conversa com a sua patroa, quanto você vai querer ganhar, no mínimo mais do que você ganha. E aí esse emprego é perto da sua casa aqui, rapidinho ali, de meia hora de ônibus ou até na própria cidade que você está. Já pensou nisso? Como iria facilitar a tua vida? É tudo questão de sonhar que você consegue realizar.